Oi, gente boa, tudo bem? Podemos ir nos aproximando, vá chegando. Eu estou esperando você. E hoje nós vamos continuar aqui em Mateus, no capítulo 2. E de maneira muito especial, eu quero falar com você sobre o que nós iniciamos ontem. Ontem eu discorri de maneira geral sobre a narrativa histórica, fazendo algumas aplicações, ajudando você a entender o contexto. Sem contexto, a gente não entende muita coisa, ou quase nada dos textos. Contexto não só do que vem antes, o contexto chamado antecedente, como o contexto posterior, o contexto da sequência. São fundamentais para a gente entender, mas não somente isso. É preciso que você tenha conhecimento do ambiente histórico, do cenário, de como as coisas eram naquele tempo, no primeiro século, aqui no nosso caso específico, como a vida acontecia naquele ambiente. Nós já falamos isso bastante quando do nascimento virginal de Jesus. E ontem nós outra vez falamos sobre o contexto, a visita dos magos, de onde provavelmente eles tenham vindo, quem eles eram, astrônomos, astrólogos, como eles vieram. Eles viram nos estudos do céu que havia um fenômeno diferente acontecendo, que não era um meteorito passando, não era uma estrela, claro. Não era nenhum outro corpo celeste observável em todos os estudos e cronologias dele. Não era. Na realidade, era algo inusitado. Era uma coisa que eles não encontravam no olhar e na observação, nos estudos astronômicos, astrológicos que eles faziam, como eu disse, era a mesma coisa naquele tempo, não tinha essa separação, como nós temos já claramente há alguns séculos entre a astronomia de um lado e a astrologia do outro. Naqueles dias, a astrologia era o que decorria do estudo da astronomia. E como eles não só estudavam os astros e mapeavam com perfeição os seus movimentos, e eu também disse que misteriosamente, na Terra toda, todos os grandes monumentos da mesma época, de um período agora classificado como pré-diluviano, antes do dilúvio acontecer, há um alinhamento na Terra toda entre todos esses monumentos com precisão que só os computadores mais modernos conseguiriam operar. Pois bem, então eles estão seguindo a um fenômeno inusitado. É porque o fenômeno era inusitado é que eles deram aquela atenção especial. E imagine a mobilização, a caravana, as caravanas, os recursos para sobrevivência, comida, água, tendas, servos, para armarem as tendas no caminho. Era uma viagem longa. Se você vai do Iêmen até Jerusalém, é chão. Ou vai da Pérsia ou vai da fronteira do Iraque, na Mesopotâmia antiga, a pé até Jerusalém, é muito tempo de caminhada. Vocês vejam que não foi um fenômeno de 24 horas, nem de uma semana, nem tampouco, provavelmente, de um mês, mas tempo.
É por isso que Herodes quer saber com precisão quando é que eles começaram a ver o fenômeno. Quanto tempo durava uma viagem daquela que Herodes sabia muito bem, com aquele aparato todo que eles trouxeram, suas caravanas ricas, calculava e sabia o tempo que levava. Apareceu a primeira vez no dia tal. Eles chegaram aqui agora. Indagam essa precisão e dizem: podem ir, descubram exatamente, precisamente aonde está essa criança para que eu vá também lá adorá-lo. Adorá-lo era decapitá-lo, acabar com ele, com a mãe, com o pai, com testemunhas, liquidar no nascedouro essa história de o rei dos judeus. E o interessante, sobretudo e acima de tudo, é que essas figuras que foram os primeiros visitantes espontâneos, de acordo com a narrativa do Novo Testamento, que chegaram até Jesus, nenhum deles é judeu, nenhum deles. Eles são gentios, eles são considerados pagãos. Eles vêm de terra sem revelação, sem ensino, sem informação, sem promessa messiânica, sem genealogia, sem Abraão, sem Davi, sem promessa de um Messias. Por que eles seguiram, então, aquele ente celestial estranho, inusitado, e que não fazia parte dos corpos celestes por eles regularmente observados? Eles fizeram isso porque receberam uma revelação. Eles tiveram uma convicção reveladora no coração e uma revelação convicta que não deixou margens para qualquer especulação. E não é só um indivíduo, são três que se unem, não necessariamente vindos do mesmo lugar, como eu disse ontem. Cada um pode ter tido o seu impulso de convicção e se encontraram logo adiante no trajeto. E foram juntos. Eventualmente foi assim que aconteceu. E caminharam, olhando, observando, seguindo, discernindo o mesmo sinal, diferente, que chocava os conceitos astronômicos e astrológicos deles. Ou seja, esse nascimento, de fato, não estava previsto nas estrelas. E a astrologia não tinha nada especial a dizer acerca daquele nascimento. Foi a inusitabilidade, foi a extraordinariedade do fenômeno, tão fora de todo mapeamento e de toda constatação óbvia, que colocou no coração deles essa certeza total que se tratava de uma anomalia celestial, afirmando, declarando, falando a glória de Deus. É uma manifestação do Salmo 19, bem clara, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Que um dia fala de sabedoria, um outro dia, uma noite, revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, não há informações codificadas nem decodificadas, ninguém ouve voz nenhuma, não é dito em língua nenhuma, mas o coração compreende, o coração crê, o coração é esmagado pela convicção daquela observação inusitada. E esses indivíduos, que não são mestres de
escritura judaica, que não conhecem nada sobre promessas feitas a Israel, sabiam, no entanto, que aquela estrela os estava guiando para a terra de Israel e que ela carregava em si o anúncio completamente único e singular de que tinha nascido não um rei, mas tinha nascido o rei. Eles não usam um artigo para definir de maneira lata a possibilidade de que aquele que estivesse aparecendo fosse um rei de Israel. Como a gente leu nas genealogias, houve dezenas e dezenas de reis de Israel, ninguém teve estrelas, nem Davi. Davi nasceu na obscuridade absoluta. Agora, esse aqui vem da obscuridade no ventre da mãe, em Nazaré, e vai para a obscuridade, numa cidade mínima, uma aldeia pequena de Belém, onde Davi nascera também. E esses homens que vêm do Oriente diz: viemos conhecer o rei dos judeus, que nasceu aqui entre vocês. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? E se coloca aqui um rei com um R maiúsculo, para dar essa ênfase no fato de que não era um rei, uma sucessão de realeza apenas, era o rei dos judeus. Uma convicção que ninguém mais carregava em Jerusalém. Jerusalém não tinha ninguém olhando para o céu. Todo mundo só estava olhando para o chão. Em Jerusalém não tinha ninguém tentando ler sinais de Deus diferentes nas estrelas. Em Jerusalém, a única coisa que eles observavam eram os ritos do culto e eram as obrigações litúrgicas. A vida deles estava reduzida àquele olhar imediato, ao confinamento do templo, das liturgias, dos dízimos e da obediência aos que os mestres rabínicos e escribas do povo e sacerdotes e líderes de seita, como os fariseus, determinavam que deveria ser o caminho de Deus para as pessoas. Tudo na base da obrigação. Todo mundo com Bíblia na mão, mas ninguém trazendo a palavra para dentro do coração, exceto uns poucos, que foram os que reconheceram a Jesus provavelmente depois, e que começaram a ver, como Simão, ou Simeão, que disse: agora, Senhor, despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ou como a profetisa Ana, que vendo a criança disse para Maria: olha, essa criança está destinada tanto para o levantamento como para a ruína de muitos. E uma espada vai atravessar teu coração de tanta dor. Ou como Isabel, antes do menino nascer, que teve um testemunho do Espírito Santo, quando seu filho João Batista, primo de Jesus, ao ouvir a voz da saudação de Maria chegando nos arredores de Jerusalém, lá em Encárem, dizendo: oi, minha prima Isabel. Quando ela ouviu a voz de Maria, a criança João Batista no ventre dela estremeceu todinho, com meses como feto, reagiu ao cordeiro que estava no ventre, ao cordeiro embrião crescendo no ventre de Maria. Esse feto desenvolto no ventre de Isabel se estremeceu de alegria ao ouvir a voz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses são os episódios puros e simples daqueles que, sendo do povo de Israel, viram antes de qualquer anúncio humano, discerniram, intuíram, tiveram convicções. Agora, nada se compara. Nada se compara a essa ordem de Melquisedeque.
está para além do templo, para além do sacerdócio de Israel, feito e praticado pela tribo de Levi, para além de todos os rabinos e de toda a teologia e de todas as tradições e de todas as concepções e invenções e textos paralelos e conhecimentos múltiplos aos quais se dedicavam, nenhum deles teve no coração essa convicção de que aqueles eram dias da plenitude dos tempos e que Deus estava visitando o seu povo de maneira absolutamente singular, como nunca antes tinha havido na história humana. E nunca depois daquilo nada equivalente aconteceria. Era a singularidade em si. Assim como se procura a singularidade do Big Bang, e se foi atrás do bóson de Higgs, que seria a origem de toda a matéria, mas ela é tão rarefeita, que é praticamente imensurável, e que teria sido daí que todo esse absurdo de matéria universal em expansão, não só neste universo, mas em qualquer outro universo, teria vindo dessa insignificância indetectável, que seria o bóson de Higgs. Agora eles já sabem que o bóson de Higgs é complexo demais para ser a singularidade original. Eles não sabem, de fato, de onde toda a massa, tempo, espaço e realidade universais vieram. É uma realidade completamente absurda. O universo em si é absurdo como criação. Imaginem o criador dessa criação absurda, como ele é infinitamente mais absurdo e como ele não cabe nas nossas caixinhas. O nosso melhor livro de revelações ou de inspirações, ele ainda tem os seus limites, porque Deus não cabe em nenhuma revelação de nenhum livro. Deus só cabe na encarnação dele mesmo, num ser humano que fosse plena e absolutamente humano, mais humano do que qualquer humano, a ponto de que Paulo chama de o segundo Adão, aquele que é espírito vivificante, e mais do que isso, ele é aquele que só consegue ser percebido, como Jesus mesmo veio a dizer posteriormente em Mateus 16, ele é aquele que só consegue ser percebido por quem recebeu revelação. É por isso que Jesus diz a Pedro, e não foi o resultado de um estudo bíblico que Jesus fez com Pedro e os apóstolos. Não se diz que eles ficaram um mês estudando a Escritura, deitados, sentados, orando e jejuando. E então um dia Pedro levantou e disse: eureka, fechei o sistema, tu és o Messias, o Cristo, filho do Deus vivo. Não. Era num caminho e já tinham chegado ao lugar mais pagão de Israel naqueles dias, cheio de altares dedicados a divindades fartas e variadas, há milênios, que era Cesareia de Filipe. E nos dias de Jesus era um lugar considerado provavelmente o mais idólatra de todo Israel. Jesus andando com eles por ali, pergunta: quem dizem o povo, as multidões que eu sou? Eles foram falando, até que ele disse: e vós? E Pedro disse: para nós, para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um judeu sem pedigree, da Galiléia, pescador, pobre, revoltado, angustiado, zangado, recebeu essa revelação e ele não a obteve de anos e anos e anos de estudo. Foi um boom, foi um haja luz e ouve luz. Foi exatamente como Paulo, na estrada de Damasco. De repente ele diz que houve luz, que Deus disse: haja luz e houve luz.
Ele descreve essa ocorrência, contando o episódio numa das suas cartas aos Efésios, dizendo que de trevas resplandeceu luz. Ele diz a mesma coisa aos Coríntios, usando a linguagem do livro de Gênesis: haja luz e houve luz. De trevas, do caos, do nada, resplandeceu luz, para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Revelação chocante, o Big Bang da revelação. Bah! E é sempre assim com quem de fato conhece a Cristo para si. É sempre assim. Tem muita gente que acaba se tornando cristão por catequese. Mas você vê a diferença de um cristão catequizado para um cristão atravessado, transversificado. Foi uma expressão que eu ouvi de um psicólogo já falecido, foi muito conhecido no Brasil nos anos 70 e 80 e morreu aí no meio dos anos 90. E Eduardo Mascarenhas era muito amigo meu e eu o evangelizei, o batizei e o sepultei. E num dia que ele chamou de o dia da conversão dele, eu estava fazendo o casamento de uma das filhas dele, com a filha do falecido Magalhães Pinto. Então, eles estavam lá unindo em casamento uma filha que eles tinham em comum. E me pediram para fazer o casamento. E quando eu preguei no casamento, quando terminei, veio o Eduardo, grandão, totalmente ateu até então de tudo, crítico de tudo, mas ele já vinha conversando intimamente comigo há um ano. E eu sabia que o coração dele tinha mudado, ele só não estava tendo a coragem de confessar. Mas eu sabia e o tratava como um irmão. Orava com ele como um irmão. Nunca dei bola para agnosticismo nem ateísmo de ninguém. Sempre normalizei o estado. Sempre soube que o conhecimento de Deus em Cristo tem que ser uma revelação. Do contrário, como é que alguém vai olhar para um cara que tem a altura dele, tamanho dele, humano igual a ele, sua como ele, defeca como ele, urina como ele, sofre como ele e diz: esse é o Deus eterno que está diante de nós. Ou é revelação ou é loucura absoluta. E o Eduardo Mascarenhas, quando eu acabei de fazer o casamento, ele veio com lágrimas aos prantos para mim, me abraçou, bem mais alto do que eu, aquele homão grandão, me abraçou chorando, aí depois me largou, foi na direção da parede que estava atrás de mim, abriu os braços, com todo mundo no casamento olhando para aquela cena. O que está vendo com o Eduardo? Abriu os braços como se estivesse sendo crucificado e disse: Caio, hoje o Evangelho de Jesus me pegou, me empurrou contra as paredes do cosmos e me transfixou por esse amor eterno. Aí eu falei: hoje entrou graça, graça e graça na tua vida e na tua casa e no teu coração, porque não é carne nem sangue quem nos revela essa coisa, Eduardo, mas é o Pai que está nos céus. Do mesmo modo, com esses magos, foi revelação do Pai que está nos céus. E vocês vejam como Deus de fato não faz acepção de pessoas. Nem um pouquinho. Se você virar na sua Bíblia aí algumas páginas para o livro de Malaquias e ler, por exemplo, no capítulo 1 de Malaquias, quando Deus está fulo da vida com esse povo de Israel, com esses sacerdotes malignos, com esses cultos nojentos e asquerosos
e ele desce a lenha no capítulo todo. O livro inteiro é uma paulada só. E é um pessoal que estava fazendo todas as economias para não terminarem o templo, que para eles era uma questão de fortalecimento da identidade do povo, voltando do exílio em Babilônia, e depois continua a ser exílio dos medos persas e acabou sendo exílio dos persas sobre eles, voltaram com o édito de Ciro o Grande, mas ficaram ali na mornidão e foram dando privilégio à construção das suas casas, a tudo que eles queriam, foram enriquecendo na miséria da terra, mas o templo estava arruinado, derrubado, destruído, e a construção era pífia. E a atitude deles era horrorosa. E eles desprezavam o nome de Deus, e Deus diz: olha, nem respeito pelo meu nome vocês têm. Os sacerdotes de vocês me desprezam, e vocês ainda são cínicos de perguntarem: nós? Em que é que nós te desprezamos, ó Deus? Vocês oferecem um culto nojento e me perguntam: como vocês me profanam? Vocês me profanam com a vanidade, com a oquidão, com a mentira dos cultos de vocês. E ele prossegue e diz: vocês trazem as ofertas de vocês do pior que possa existir. É o que vocês me oferecem. E agora ficam suplicando de mim favores, pedindo que eu os abençoe, que eu os prospere, que eu os engrandeça, que eu os proteja, que eu os fortaleça. Vocês querem que eu seja o servo dos caprichos de vocês. É só isso que vocês querem, diz o verso 9. Ficam suplicando o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Meu Deus, é igualzinho a tudo que continua a vir entre nós. Vocês acham que com esse coração podre e imundo, com essa mente suja, com esse espírito de profanação, com essa falta de temor de Deus, com essa total ausência de amor, de dedicação, de solidariedade uns para com os outros, vocês acham que eu tenho olhar para com vocês só porque vocês dizem que tem o DNA de Abraão? Só porque vocês dizem que são da genealogia de Davi? Só porque, por misericórdia, vocês receberam palavras proféticas dos profetas, a maioria delas advertindo vocês acerca do meu juízo, e vocês não deram ouvidos, e foram para cativeiro? Vocês acham que o cativeiro carrega algum mérito agora para eu dizer que vocês são todos uns coitadinhos? Vocês estão completamente loucos. Não é assim que eu vejo vocês, e vocês ficam pedindo graça. Aí ele disse: quem me dera, usando uma palavra antiga, que significa quem me dera, é Oxalá, quem dera houvesse entre vós quem feche as portas dos templos. Feche a porta do templo. Quem me dera alguém lacrasse a porta do lugar de culto. O que vocês acham que Deus está dizendo hoje acerca da grande maioria dos lugares consagrados a cultos a Ele no Brasil? Para não falar de outros países, só aqui entre nós. O que você acha que Ele está dizendo da grande maioria? Que Ele tem prazer, que os cultos de vocês são as coisas mais lindas, que os anjos ficam embevecidos? Quanto mais eu vejo, quanto mais eu olho, quanto mais eu pesquiso, mais chocado eu fico. Como toda e qualquer situação ou palavra clichê, frequentemente clichês bem montados, mas completamente anti-evangelho, anti-Cristo,
são falados como revelação de Deus nos templos de vocês e o povo delira, delira, enquanto Deus diz: quem me dera esses cultos acabassem. Eu preferiria o silêncio de vocês do que esses cultos cínicos, perversos. Quem me dera as portas fossem fechadas. Quem me dera os cultos silenciassem, porque vocês me cultuam em vão. A palavra antiga usada aqui é debalde, que significa em vão. Eu não tenho prazer em vocês, nenhum prazer em vocês, dos cultos de vocês, nas congregações, nos ajuntamentos, nas canções. Eu vejo o coração, eu vejo a lascívia, eu vejo a luxúria, eu vejo os interesses próprios, eu vejo as primazias que vocês dão a si mesmos, eu vejo o cinismo de vocês, eu vejo como vocês ficaram entorpecidos e vocês pensam que eu me impressiono com o teatrinho das liturgias e dos cultos que vocês me oferecem. Quem me dera vocês calassem para sempre. Quem me dera, porque eu não suporto mais a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Guarde isso. Eu não suporto mais a iniquidade que é levada no coração, nas práticas, nas confissões, nos ódios, nas malquerências, nos interesses oportunistas. Eu não aguento mais ver que o culto de vocês é só uma politicagem de uns para com os outros, querendo ascender em poder, em visibilidade, em percepção, que o meu nome é usado para vocês faturarem e é só isso. Não há nenhuma preocupação com verdade, com edificação, com justiça, com sinceridade. Vocês acham que eu sou cego, surdo, mudo, entupido, dessensibilizado, idiota como vocês. Quem me dera alguém acabasse com essa palhaçada. Mas fiquem sabendo, na presunção de vocês, olhem esse versículo 11. Olhem, leiam comigo. Fiquem sabendo que desde o nascente do sol, desde o Oriente, que é de onde esses magos vêm, do Oriente, é onde o sol aparece como impressão de nascimento para nós na Terra, é no Oriente. Desde o Oriente, desde o nascente do sol, até o poente, até o Ocidente, até em qualquer outro lugar da Terra ainda nem descoberto naqueles dias, mas Deus, para quem a geopolítica não era aquela que os humanos conheciam naqueles dias, ele conhecia todos os filhos de Deus espalhados pela terra, os que sabiam dele, os que não sabiam dele, os que tinham informação, os que não tinham informação, em todas as culturas, em todas as nações, como ele vem a dizer. Em todo lugar. Grande é o meu nome entre as nações, todas as etnias, em toda a redondeza da terra, em todo lugar é oferecido culto ao meu nome. É oferecido e é queimado, são queimados incensos agradáveis, de gente sincera, de gente que dá o que tem, que cultua com tudo que sabe, que chega com toda a verdade do coração. Pode não saber muito, mas o que sabe é verdadeiramente o que eles sabem e o que eles trazem, com sinceridade. E eu acolho, eu aspiro o incenso de gente que está do outro lado de oceanos, que vocês nunca nem ouviram falar, culturas que vieram e que se foram e que vocês, na sua ignorância, nunca conheceram
nem conhecerão, mas eles existem para mim, são para mim. E no que eles sabem, no que eles têm, no que eles possuem, eu vejo, todavia, a sinceridade do coração de todo ser humano, em qualquer lugar da terra. Como Paulo viria a dizer, eu já mencionei nesses dias aqui algumas vezes, vocês só vão saber disso quando os segredos dos corações dos homens forem genuinamente abertos diante de todos vocês. Enquanto isso, vocês pecam em nome da presunção de me conhecerem, de terem me dado um CNPJ, de terem edificado uma casinha tosca para mim e de acharem que os cosmos e os universos e as existências todas criadas por mim não me podem conter. Elas existem em mim, mas eu não sou nelas. Elas são em mim. Nada pode me conter. Nada. E vocês querem que eu habite nessa casa? E que eu sinta prazer nesses cultos nojentos, nessa pocilga, nesse chiqueiro litúrgico que vocês me trazem, me apresentam, associando o meu nome à iniquidade no ajuntamento que vocês dizem que é solene? Fiquem sabendo, eu não preciso de vocês, eu não preciso de culto nenhum de vocês, nem de judeus, nem de cristãos, nem de ninguém. O meu espírito fala com quem quer, onde quer, como quer, faz e apresenta os sinais que deseja. E quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Quem tem olhos para ver, vê. Quem tem coração sensível para discernir, discerne. Enquanto vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Tem coração, mas ele é pedrado, endurecido para comigo e para com a minha palavra. De quem me agradarei eu? Dos outros, que vocês dizem que são os pagãos, ou de vocês, que vocês dizem que são o povo escolhido? E para mim, vocês têm sido um povo escolhido para sofrer juízo. Porque os profetas falam, 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 e vocês não ouvem nunca, até que a desgraça se abata sobre vocês. E às vezes nem com o abatimento da desgraça vocês conseguem ouvir a voz dos profetas, porque o coração de vocês é impermeável. Então fiquem sabendo que eu, todavia, continuo sendo cultuado em todas as nações da terra, onde incenso é queimado e ofertas puras, sinceras, no limite da consciência de cada um, me são trazidas, porque o meu nome é grande. Repita isso comigo. Porque o meu nome é grande em todas as nações. Porque o meu nome é grande entre todas as nações. Grande. Por exemplo, Ciro o Grande, o persa, teve mais sensibilidade para a profecia de Isaías 45, quando foi lida para ele, escrita 100 anos antes de ele nascer, onde ele era chamado pelo nome e dizendo que nasceria ele, que seria um separado de Deus, um ungido de Deus para libertar o povo, para voltar do cativeiro. E quando ele leu aquilo na escritura dos judeus, que tinha sido escrito mencionando o nome dele 100 anos antes de ele nascer, ele mandou pegar o papel, o pergaminho e escrever um édito, libertando o povo para voltar para casa em nome do Deus daquela revelação. Tinha muito mais coração do que a maioria de todos os reis de Israel que a gente já viu aqui na genealogia. A maioria deles vivia contra a vontade de Deus. Ciro o Grande não. Nabucodonosor, doidão, 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 maluco de pedra, um narcisista diabólico. Mas se converteu. E você vê Daniel 4, leia a carta dele aos povos da terra.
Leia. Poucas coisas do Velho Testamento são mais candentes do que a carta de Nabucodonosor declarando a soberania do Senhor de todos os deuses, que agora ele sabia era o Senhor que controlava tudo, era o Senhor da vida dele. E você pode ir procurando. Quando você estuda história, antropologia, pesquisas antigas, de povos que já nem estão, você fica chocado com os elementos de dedicação dessas pessoas para tentarem construir algo que fosse uma referência para os céus, como quem diz, a gente está aqui, viu? Não deixa de olhar para nós, nós não sabemos nem o teu nome, mas tu deves saber o nosso. E nós estamos aqui. E vai chegar o dia em que os segredos dos corações serão abertos e a gente vai levar aquele susto de ver os grandes evangelistas, profetas, curandeiros, teólogos, Senhor, Senhor, milagres, exorcistas, todo esse pessoal ouvindo Jesus dizer: apartai-vos de mim, porque eu não sei quem vocês são, nem mais gordos, nem mais magros. Nunca encontrei vocês. Vocês falavam o meu nome, mas não chegava em mim. A mentira do meu nome não me alcança como prece. A mentira do meu nome não me alcança como prece. A mentira do meu nome não me alcança como culto. A mentira do meu nome não me alcança como devoção. Vocês estão pensando que eu sou um Deus impressionável? Que eu estou aqui para ser adulado por adulações falsas de puxa-sacos? Vocês são uns puxa-sacos horrorosos, nojentos, abomináveis. E esses cultos de vocês são asquerosos. Tem nações em todos os lugares do mundo, no meio das suas ignorâncias. No entanto, entre suas ignorâncias, sendo muito mais sinceros com eles mesmos, para comigo, que eles nem o nome sabem, nem revelação explícita, proposicional e escrita jamais tiveram, mas eles têm sensibilidade para me ouvir nos sonhos, nas intuições, nas sensibilidades, no condoimento dos seus corações para com o próximo. Eles carregam muito mais dignidade nas suas práticas, naquilo que é o universo do conhecimento deles, do que vocês, entupidos de revelação, de palavra, de declaração, de informação, que vocês desprezam e que vocês trocam por qualquer invenção que chegue. É ele dizendo: em todo lugar é queimado incenso ao meu nome, são trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor. Mas vós, crentes, judeus, cristãos, de qualquer que seja a confissão da presunção do controle de Deus, de saberem as técnicas que fazem Deus se curvar e conceder graça a quem pratica conscientemente a desgraça e o desprezo pelo nome de Deus, vós, me profanais. Como diz Paulo em Romanos, no capítulo 1, porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa dos crentes, por vossa causa. O meu nome é blasfemado entre as nações, quando eles ficam sabendo do Deus único, através de vocês, e eles veem a vida de vocês, eles desprezam o meu nome. Eles preferem não saber nada sobre mim, porque na ignorância a meu respeito, eles me respeitam muito mais do que vocês, com toda a suposta sapiência de informação, enquanto vivem uma vida de profanação,
e de desprezo sobre o meu nome. Vós profanais o meu nome, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. A gente não gosta nem daquilo que é apresentado a Deus. Tem coisa muito melhor para a gente provar sem ingerências divinas. A vida é mais gostosa longe daqui. E ainda dizeis: que canseira, e me lançais muxoxos. Esse mau humor de vocês. Eu fico aqui falando, e tem gente... De novo. Muxoxos. E me trazeis muxoxos. Esse desprezo. Esse estalar de lábios com desprezo. Coisa de bobo. E me trazeis muxoxos, diz o Senhor. E diz: vós ofereceis a oferta dilacerada. Vocês me trazem o que vocês não querem. O que para vocês não serve. É o que vocês trazem a mim com desprezo, como xoxos, achando que tá bom para mim. Assim fazeis as vossas ofertas. Aceitaria eu isso como culto a mim? Meu Deus, vocês pensam que eu vou conseguir conciliar a mentira de vocês, o culto de vocês, com o ajuntamento solene? Jamais. Aí a gente volta a Mateus 2 e vê esses astrônomos astrólogos que não têm informação nenhuma, eles só sabiam onde era Israel. E tiveram aquela intuição de que estava nascendo em Israel alguém que era o rei dos judeus, que era uma figura única, singular e inusitada na terra. Eles já tinham ouvido falar da sabedoria de Salomão, mas estava nascendo alguém que, adulto, iria dizer: eis aqui quem é maior do que Salomão. E eles vão nessa direção, seguindo a isso que com certeza não era uma estrela. Era o sinal, é como aqui é chamado. Vimos o seu sinal. Vimos o seu sinal. Eram pessoas que estavam em estado de busca, de leitura celestial, e eram pessoas que não tinham medo de enxergar sinais e de se colocar a caminho, seguindo o absurdo. Porque quando Moisés e Maria pegam o menino e vão para o Egito, é porque eles tinham recebido a ordem para ir, porque sabiam que Herodes ia chegar para matá-los. Quando eles saíram de Nazaré para Belém, para Jesus lá nascer, foi porque havia obrigação do censo. Nenhum deles foi obedecendo a um sinal do céu. E quando o anjo que falou que Maria ficaria grávida e que o nome da criança seria Jesus, o Emanuel, Deus conosco, ele não mandou: e agora vão para Belém, que a criança tem que nascer lá. Não, as circunstâncias os conduziram. Agora, esses homens não. Esses aqui vieram em obediência a uma revelação absurda. Que se fosse nos dias de hoje, a gente ia dizer que era um objeto não identificado, que ia, que parava, que não fazia barulho, que não trazia ruído e que não corria como os outros astros do céu passantes. Não existe esse fenômeno astronômico de alguma coisa que vem andando com o indivíduo. Mês e mês, os astros mudam na percepção dos observadores, por isso tem que ser muito versado em astronomia para identificar cada coisa. Mas esse não, ele vai, eles param e eles
e o objeto para, o sinal para. Era como o povo de Israel no deserto, de dia uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo. Eles só estavam seguindo esse sinal, que durou o tempo que durou, até que chegaram em Jerusalém, que era a capital, e eles achavam, se é o nascimento do rei dos judeus, tem que ser em Jerusalém. Mas não, Deus não é o Deus das capitais. Se fosse para escolher capitais, Deus teria feito Maria e José terem levado Jesus para Roma, ou em outros tempos, para a Grécia, ou em outros tempos, teriam levado Jesus para nascer no Egito. Mas não, é na cidade desprezada de Belém, que não tinha status nenhum de coisa alguma. Davi tinha nascido lá, mas nunca mais voltou a morar lá. Quando se tornou rei, botou o seu palácio em Jerusalém. E não se diz que tinha nenhum palácio de descanso de Davi em Belém. Não, nem Davi revoltou com a recorrência devida àquele lugar, depois que saiu, não retornou mais. Mas era o lugar, de acordo com Miqueias 5:2, aonde o guia. E esses homens do Oriente estavam seguindo uma estrela, um objeto, um fenômeno guia, que parava e que seguia. E quando eles souberam que era Belém, que saíram pelas portas de Jerusalém outra vez, o objeto celestial na cabeça deles foi se levando-os no silêncio até parar em cima de uma casa nos arredores de Belém. E eles pararam a sua caravana, entraram, e lá estava Maria com a criança. E como eu disse ontem, eles não os adoraram, mas eles adoraram a Jesus. Maria fazia parte da coadjuvância cenográfica, com o marido e com todos os que pudessem ali estar. Mas eles tinham ido para adorar a um. Esse que agora eles sabiam antes de todos que era o verdadeiro rei, rei eterno, rei espiritual. Como diz o profeta Miqueias, que eles ouviram no palácio de Herodes a citação de Miqueias, dizendo que esse que nasceria, as origens dele eram desde os tempos antigos. Aí vai mais além e diz, desde os dias da eternidade, posicionando o Cristo, que estava se encarnando em Jesus como o Cordeiro eterno, que foi imolado antes de haver tempo e espaço, antes de haver criação, cujos dias são desde a eternidade. E esses caras acolheram isso, e foram e adoraram. E Deus continuou falando com eles, agora já não mais através de um sinal nos céus, mas a intimidade deles com Deus tinha crescido, e de Deus com eles, infinitamente, Deus lhes falou em sonho, simultâneo ao coração. Os três tiveram a mesma convicção subjetiva nos sonhos que receberam, a unanimidade da voz de Deus, aonde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele ali está no meio deles. O Cristo que eles adoraram falou para eles, voltem por outro caminho. Não voltem por Jerusalém, lá habita a morte. Lá é o lugar onde os profetas morrem. Lá só tem o nome de cidade da paz, mas é a cidade da guerra. Vão por um outro caminho. Eu estou inaugurando um outro caminho, é outra jornada, é outra aventura, é outro destino, é outro objetivo. Vocês agora chegaram no ponto da bifurcação, não é mais de volta para Jerusalém, para a religião, para os escribas da religião, não, é por outro caminho. Voltem para casa,
porque eu não estou distante de vocês, por mais distantes que vocês estejam de Jerusalém, de sua religião, eu sou Emanuel, Deus convosco, Deus com vocês. Eu sou Jesus, o que tira o pecado do povo. E vocês são os primeiros a receberem essa expiação consciente. Voltem por outro caminho. E é assim que eles procedem e voltam por outro caminho. E o que é que eu quero dizer para vocês? Que todo aquele que busca encontra. É todo aquele que tem sensibilidade para identificar sinais da graça de Deus, mesmo quando o indivíduo, e sobretudo quando o indivíduo não tem Bíblia, não tem conhecimento, não tem informação, mas tem olhos abertos, tem sensibilidade. Eu tenho encontrado milhares de pessoas no curso da minha vida vindo me procurar sem saber nem quem eu era, nem o que eu tinha a dizer. E que me disseram, em sonho, Deus me mandou procurar um rapaz chamado Caio, como quando eu era jovenzinho em Manaus, começando a minha vida de pregação. Pelo menos uns 3 ou 4 episódios idênticos a esse aconteceram. É a mesma realidade de que Jesus sabe quem eu sou. E sabe quem são aqueles que estão procurando a ele, sem saberem como achá-lo. E aí, como eu estava ali recém-convertido, ele falou com essas pessoas, procurem um rapaz chamado Caio. E teve um deles que não sabia onde eu morava e parou o carro me procurando na cidade. Parou o carro na porta da minha casa e perguntou a alguém que ia passando, escuta, você sabe aonde mora um jovem pregador do evangelho chamado Caio? Aí a pessoa ficou gargalhando e disse, você parou na garagem da casa dele, é só abrir a porta e entrar. Ele deve estar por aí. Eram 9h30 da noite. É como o Espírito Santo, o anjo falando a Cornélio, o romano, líder romano, centurião de Cesareia Marítima, lá no Mediterrâneo, grande palácio imperial construído por Herodes o Grande para servir os imperadores e os cônsules e os governadores e todos aqueles que eram autoridades romanas na Palestina, um lugar extraordinário, um porto dos mais sofisticados. E esse homem tem uma visão de um anjo que diz, procura um homem chamado Pedro, que está aqui à beira-mar. Se vocês andarem vários quilômetros na direção sul, até a cidade de Jope, e baterem procurando por um homem chamado Simão o Curtidor, vocês vão encontrar com Simão Pedro. Chamem-no, porque eu estou preparando a ele para vir, porque senão ele não viria, de tão preconceituoso que era. E aí Pedro foi, apesar do preconceito, porque Deus o levou para dizer as palavras, as informações, para um homem que já tinha tudo dentro de si, que estava ali do lado, só precisava de uma informação final para fechar, para concluir algo. E era só porque ele estava perto da geografia dessa possibilidade. Porque se ele estivesse longe, absolutamente longe, para além dos oceanos, para além dos encontros humanos possíveis e passíveis de acontecer naquele tempo, Deus teria falado tudo a si mesmo. E a obra estava feita. Porque eu tenho o privilégio de anunciar, eu tenho o privilégio de pregar, eu tenho o privilégio de ir, eu tenho o privilégio de dizer para o mundo inteiro. Agora, se eu não quiser mais ir,